E hoje nós recebemos o prático Carlos Alberto Souza Filho, da Praticagem de São Paulo. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você e com os nossos telespectadores. A gente sabe aí que o trabalho de prático não é fácil, né? Então, é aquela coisa, tem um chamado e aí tem que ir. É, exatamente. Aqui em Santos são 12 práticos de serviço todo dia, com mais 2 em São Sebastião, ou seja, existem sempre 14 de serviço na escala. E conforme as manobras vão se sucedendo, a sequência, nós vamos sendo chamados com antecedência de 1 hora. Até 1 hora é possível confirmar uma manobra e aí nós somos chamados, corremos para a estação de praticagem, todos estão ali próximos, pegamos o briefing da manobra e depois embarcamos na lancha, ou para embarcar num navio de saída que esteja atracado, ou para um navio de entrada que vá atracar no porto. Então, a coisa funciona mais ou menos assim, não tem 1 hora pré-determinada. É verdade, tem que estar sempre de prontidão, né? Sempre em alerta. Exatamente, é isso mesmo. E eu fico pensando, né, como que é também lidar com essas condições adversas, né? Chuva, vento, tudo isso tem que ter um treinamento, digamos, não só físico, mas mental também, para que tudo, né, ocorra da melhor maneira possível. Sem dúvida. As condições meteorológicas, elas são parte do nosso trabalho. Claro, a chuva é extremamente desagradável, porque molha o óculos e tudo mais, mas não chega a ser um fator tão impeditivo, a menos que ela seja tão intensa que reduza a visibilidade. Agora, o vento, sim, o vento é um fator muito importante. E neblina também, a nebulosidade, porque você perde toda a visibilidade de repente. A neblina é diferente da chuva, você sabe que a chuva está chegando, a neblina não. São uma série de condições, você precisa ter uma determinada temperatura da água, uma determinada temperatura do ar que está sobre a água, um determinado nível de umidade relativa daquele ar que está sobre a água e uma pequena brisa para chacoalhar esse ar, mover esse ar até que se atinja o que se chama ponto de orvalho. E aí, de repente, do nada, tchuf, surge a neblina. Desculpe falar assim, mas é como a coisa acontece. Então, neblina, você está navegando, está tudo bem e, de repente, pronto, você não enxerga mais nada, nem o próprio navio. E aí nós temos que nos valer do radar, da experiência e uma série de procedimentos que a gente passa a adotar para poder lidar com essa situação. Principalmente se houver cruzamento de navios, porque o nosso canal é um canal estreito, nós realizamos cruzamentos para praticamente todos os tipos de navios em diferentes lugares do canal. E aí, com a visibilidade bem baixa, a gente tem que chegar, um navio tem que chegar bem perto dos navios atracados do lado, o outro bem perto dos navios atracados do outro, e ainda assim a gente passa perto um do outro. Então, em resumo, você levantou muito bem essa questão da situação meteorológica, da situação climática. E o que é pior, os fenômenos estão cada vez mais extremos. Nós tivemos agora, recentemente, a quebra do recorde de vento dos registros dos nossos equipamentos. Chegou a 138,9 km por hora. Então, assim, um vento muito intenso e que fica muito difícil controlar o navio nessa situação. É verdade, é aí que o trabalho do prático entra em ação aí para que tudo ocorra da melhor maneira possível. E aproveitando aí o gancho do nosso Fórum Conexão Porto Indústria, falando, né, sobre essas mudanças que estão acontecendo no Porto de Santos, que estão previstas num futuro bem próximo, né? Eu queria saber qual é a visão da praticagem sobre essas mudanças que vão acontecer bem rápido, né? Mais rápido que a gente imagina. Muito tempo se sonhou essas mudanças, mas agora a gente tem aí a possibilidade de ver todas essas coisas sendo realizadas, esses sonhos, né, como a construção do túnel, né, que vai ligar Santos e Guarujá. Temos aí toda essa questão envolvendo o turismo, a transferência do terminal de passageiros para o Valongo. E como que a praticagem acompanha todas essas mudanças? A praticagem aqui de São Paulo, ela tem uma característica muito interessante. Nós procuramos sempre nos antecipar. Quando a gente ouve falar que alguma coisa está para acontecer, nós já procuramos fazer. Onde é que nós podemos fazer um treinamento específico para fazer frente a isso? Como é que nós podemos nos preparar para isso? Nós procuramos ser muito proativos. Sim. E nessas questões que você mencionou, bom, em relação ao túnel, o que deve acontecer, isso é inevitável,
serão interrupções no tráfego. Por quê? Algumas máquinas vão ter que escavar os berços, né, as canaletas, vamos chamar assim, onde os módulos do túnel vão ser colocados. Na colocação dos módulos também virão guindastes flutuantes, né, cábrias, como se diz na nossa linguagem marítima, para colocar esses módulos, né? Então, tudo isso vai implicar em algumas restrições de tráfego. E, da nossa parte, nós vamos fazer o possível para que essas restrições sejam no menor tempo possível, né? Para que nós possamos seguir com a produtividade, a dinâmica do porto da melhor maneira possível. Em relação à modificação do terminal para o valongo dos navios de passageiros, também vai ser uma navegação um pouco mais longa. Nós vamos passar pela curva mais acentuada que existe aqui no porto, que é a chamada curva do 12, ali perto do armazém 12, ela é cerca de 75 graus. E depois nós vamos ter que girá-los ali numa área um pouco mais restrita do que nós giramos hoje. Mas estamos preparados, já treinados para isso. Então, basicamente, a praticagem ela sempre busca viabilizar os sonhos das outras áreas, né? O nosso trabalho é viabilizar, colocar, fazer com que as coisas efetivamente aconteçam para o crescimento econômico de Santos, de São Paulo, do Brasil, para o incremento da questão do turismo também. Então, a nossa parte, a nossa meta é não ser um obstáculo, muito pelo contrário, ser um agente viabilizador. O que nós vendemos para o sistema é o binômio segurança e agilidade, né? E isso, é claro, você faz com muita agilidade, às vezes você compromete a segurança. Segurança em excesso compromete um pouco a agilidade. Então, nós buscamos esse ponto ótimo de maneira a oferecer isso mais do que para os donos dos navios, mais do que para os terminais, mais do que para o porto, para a sociedade brasileira como um todo, porque tudo isso representa crescimento econômico, desenvolvimento, emprego, e é isso que nós procuramos fazer. É verdade, são muitas novidades, temos agora o Tecon 10 também, e como que isso tudo, né, vai impactar na rotina da praticagem? Olha, sem dúvida vai exigir uma coordenação do tráfego mais intensa. Então, você mencionou aí o Tecon 10, o STS 10, que é uma área para ser licitada. Tem a 08 também, lá no terminal da Lemoa, para granéis líquidos sensíveis, que normalmente são produtos químicos muito sensíveis, óleo diesel e tudo mais, que devemos ter mais 3 berços para lá. E outros projetos que já estão em fase adiantada e que num horizonte muito próximo deve aumentar o número de berços. Atualmente aqui em Santos nós temos 65 berços de atracação, ou seja, posições de atracação de navios. E eu diria que num horizonte aí de 5 anos serão pelo menos mais uns 10 berços que devem aumentar. Isso obviamente aumenta o tráfego, exige uma coordenação maior, né? Alguns desses lugares, como esse 10 mesmo, a área de giro, a bacia de evolução, porque não adianta, aqui o navio tem que girar. Só tem uma entrada e uma saída, é a mesma entrada e saída. Então, ou ele gira depois que entra e atraca, ou ele gira depois que desatraca para poder sair. Então, da nossa parte, vai exigir uma coordenação maior do tráfego. Vamos trabalhar com margens de segurança um pouco mais reduzidas, que demandam mais da habilidade. Mas, graças a Deus, os práticos aqui de São Paulo, até pela intensa movimentação, pela grande quantidade de navios, nós estamos o tempo inteiro nos aperfeiçoando. E eu não quero assustar ninguém, né? Mas todo dia tem um quase acidente, uma situação um pouco mais crítica. Isso acontece. Eu costumo dizer que o som da segurança é o silêncio. Quando não se fala nada de segurança, é porque está tudo bem. O que aparece, né, o que é divulgado, é natural, na mídia e tudo mais, é quando tem algum acidente. É por isso que eu fico tão feliz quando somos convidados para falar, e não é sobre um acidente, né? Significa que o nosso trabalho está sendo, de alguma forma, valorizado. Mas então é isso. Nós vamos sempre nos adaptar a essas situações. Até
desculpa me estender nessa pergunta, mas aproveitando, todos esses novos terminais que você mencionou, a Marinha do Brasil ela exige uma análise técnica muito grande antes. E exige, seja do armador, dono do navio, seja do dono do terminal, quem está querendo trazer um navio maior ou construir um novo terminal, ela exige uma simulação num centro de simulação reconhecido, capacitado, que atenda aos requisitos e que seja, obviamente, imparcial. Não é um centro contratado para oferecer um resultado que quem contratou quer. Não, não é assim. Então, essas simulações são simulações computacionais. Ou seja, existe um simulador de passadiço, a gente entra lá como se fosse um navio, tem lá o timoneiro, o comandante e as telas todas em 180 graus, 360 graus, e nós manobramos aquele tipo de navio novo, naquele terminal novo, sob as mais diferentes condições de vento, de corrente, e aí são estabelecidos os parâmetros para operação. São feitos relatórios e esses relatórios são encaminhados à Marinha para que ela possa aprovar e que seja dada continuidade ao planejamento, à construção e finalmente, à operação desses terminais. E eu penso que a tecnologia também está aí para ajudar nessa agilidade. Não, sem dúvida. Os navios passaram a ter alguns recursos tecnológicos importantes, a partir do GPS, as cartas eletrônicas, os radares, o ecobatímetro, que é o que mede a profundidade abaixo do navio. Mas tudo isso assim, é muito mais válido em águas abertas, no mar aberto. Aqui, como nós chamamos de águas restritas, ou seja, onde é que é obrigatória a praticagem? No mundo inteiro, isso é importante dizer, não é uma jabuticaba que existe aqui só no Brasil. No mundo inteiro existe essa figura do prático e a obrigatoriedade de praticagem em portos em que existam peculiaridades locais, dificuldades, coisas que dificultem a livre e segura movimentação dos navios. E aí é obrigatório o uso desse profissional especializado nas condições daquele local e também em manobrar navios em águas restritas. Então, é claro, por exemplo, eu falei, a visibilidade caiu, vamos usar o radar, né? Embora ele não dê a definição, a precisão ideal que nós gostaríamos e que o nosso olho proporciona, mas ele é um excelente auxílio quando o olho não está enxergando nada. Então, nós usamos o radar. O GPS é uma coisa que não depende de nós. A qualquer momento ele pode ser desligado, ele pode ter uma avaria. Já aconteceu algumas vezes de nós termos os navios, a gente olha a carta eletrônica, e o navio passando por cima de terra, navegando em terra, por causa de alguma falha, algum erro que está fazendo com que o sinal chegue defasado. Então, nós não podemos confiar cegamente nisso. Então, o prático, os práticos têm uma frase que nenhum equipamento vai me levar a nenhum lugar que meu cérebro não tenha estado antes. Então, primeiro, nós trabalhamos muito com modelos mentais, né? Às vezes você está com um navio que a visibilidade não te permite ver. Você começa a entrar aqui no nosso porto, a Fortaleza some aqui do lado, o bairro aqui, a Avenida da Ponta da Praia some do outro, estão aqueles contêineres enormes, mas você tem um modelo mental já na sua cabeça, você sabe a hora que você tem que ordenar o leme para fazer a curva, você sabe onde você está passando, né? Mas então é isso, a tecnologia ajuda, sem dúvida ajuda, mas em águas restritas, um canal estreito, sinuoso, raso, como é o nosso, com muita movimentação de embarcações, sejam de esporte e recreio, sejam os ferry boats, sejam outros navios, isso exige um tipo de conhecimento local. Não somos super-homens de forma alguma, apenas tivemos o treinamento adequado, né? Não é uma ciência infusa, qualquer um tem capacidade para fazer, desde que seja bem treinado. Mas, sem dúvida, a tecnologia é um fator que auxilia. É verdade. Olha, quero agradecer demais pela presença aqui no nosso estúdio e volte mais vezes para a gente falar desse assunto, né, que é tão interessante, que a gente sempre aprende muito quando vocês vêm aqui no nosso estúdio. Voltem mais vezes.
Muito obrigado. Sempre convidado, será um prazer. Eu que agradeço o convite. Nós é que agradecemos e agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, você fica com mais um bate-papo direto do nosso estúdio lá de São José dos Campos. Então, não saia daí. Já estamos de volta com Visita na Record. Vamos chamar o Leandro Vaz, ele está com mais um convidado no nosso estúdio em São José dos Campos. Leandro, é com você. Olá, Valéria. A gente segue aqui no estúdio do Vale do Paraíba e hoje vamos falar sobre educação. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a reitora da Unital, a Universidade de Taubaté, a Nara Fortes. Nara, obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre bom também falar sobre a nossa universidade, sobre educação, sobre os nossos cursos. Então, agradeço sim o convite. Como é que é dirigir, né, como reitora, uma universidade que tem tanta força, né, tanta tradição, que tem seus alunos formados em diversas áreas no Brasil, mas principalmente aqui na região, Nara? É até importante eu trazer um dado. Nós temos mais de 100 mil ex-alunos, né, que se formaram na nossa universidade, estão aí, não só na região, Leandro, eles estão aí no Brasil inteiro, inclusive no exterior, né? Nós temos muitos alunos formados aqui. Então, é um grande desafio e você precisa gostar e entender da educação, né? Do quanto isso é transformador. Você tem uma trajetória, né, na educação muito intensa, né? Sim, né, eu sou formada no Rio Grande do Sul, mas desde que eu cheguei em Taubaté, há 33 anos atrás, eu sou funcionária da universidade, então, em sala de aula, uma trajetória em comissões, sempre participei, sempre fui muito ativa. Depois das pró-reitorias, fui pró-reitora estudantil, pró-reitora de graduação, então, e para chegar até a reitoria, tem que conhecer a universidade. Acho que é importante a gente conhecer o perfil da nossa instituição, porque é uma instituição, é uma autarquia, né? Ela é um outro modelo de fazer gestão, então é uma autarquia municipal que cobra mensalidades. Então, e que tem toda a regulamentação pelos órgãos municipais, estaduais e federais. Então, a gente tem que conhecer toda essa gestão, essa trajetória da universidade para você conseguir fazer uma gestão. Eu já estou há 7 anos, né, na universidade, à frente da reitoria. É claro que a gente não faz nada sozinho. Temos uma equipe muito forte de pró-reitores, assessores, diretores de departamentos, né, de institutos, que juntos a gente segue um projeto de universidade. Esses 7 anos, né, que a senhora ressalta agora, a gente chega, portanto, na última fase, eu imagino, né, do comando que a senhora desempenha na Unital, segundo mandato, né, vai chegar a 8 anos dirigindo a Unital. Desse tempo todo, muito acontecimento, muitas coisas, né, Nara? E muitos ganhos foram feitos na Unital, mas passou também por problemas muito sérios, como uma pandemia, uma mudança no sistema de ensino. O que a senhora pretende deixar de legado? Eu imagino que a gente vai conversar em uma outra ocasião, antes da senhora deixar a Unital, mas olhando, né, nesses últimos 7 anos, o que a senhora deixa de legado para a universidade que certamente impactou muita gente que passou por lá também? Eu assumi a universidade em julho de 2018, meu primeiro mandato. E em 2020 nós tivemos a pandemia, quando a gente estava aí num caminho de muitas ações, oferecimento de cursos novos, enfim, conhecendo toda essa gestão da universidade, uma equipe nova, veio a pandemia, né? Então foram 2 anos que nós, a opção, acho que, do planeta foi a saúde, né? Sobreviver a isso tudo e adequar o que era possível dentro das condições que nos eram oferecidas. Então, foram 2 anos de muita reflexão, mas também muito trabalho e do modelo que a nossa universidade é presencial. É claro que ela tem o seu ensino à distância, porque nós temos 2 modalidades, mas nós tínhamos que nos adequar ensinar de forma online. Passamos a pandemia, né? E aí veio
vieram mais um ano e pouco aí de mandato, encerrou o primeiro mandato, sempre, e no final do primeiro mandato nós criamos o curso de medicina veterinária e um campus, né, fora de sede, que foi o campus de Caraguatatuba. E ainda toda a questão de a qualidade de ensino, melhorias nos outros cursos. Nós temos um colégio também, nós temos a pós-graduação, programas de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, é uma universidade que, como você falou, de extrema importância para a região, onde ela está inserida, na formação de profissionais que estão em todo o setor produtivo, econômico da nossa região e fora dela. E fazer entender também o perfil do aluno que estava chegando depois de uma pandemia. Então, isso tudo foram grandes desafios. Na pós-graduação, nós fomos contemplados com um programa de doutorado, já tínhamos um, e isso nós crescemos muito, fortalece. Quando uma universidade ela é contemplada com cursos de mestrado e doutorado, isso comprova a qualidade do ensino da graduação. Então, isso é muito importante. E quem faz esse reconhecimento são os órgãos federais, que é a CAPES. Tem a chancela, né, ali? Exatamente, a chancela da qualidade de ensino. Então, foi aí um grande ganho para a universidade. Nara, aí vem o segundo mandato também mantendo ali uma estrutura muito boa, números importantes, crescimento, alunos, cursos. E agora, em agosto de 2025, a abertura de mais um campus. Dessa vez também fora de Taubaté. Então, hoje nós temos Taubaté, foi para Caraguá, no litoral norte, agora Cruzeiro. O que existe ali na Unital de Cruzeiro? Como é que vocês têm trabalhado, né, nesse novo campus? E para você, né, como é que enxerga mais um tentáculo aberto aqui na região? É importante também a gente falar para o ouvinte que nós sempre fomos convidados, como a gente, para o litoral, claro que tinha um hospital regional se instalando à época lá, ele estava, bem na época da pandemia, ele estava abrindo aí, e foi fundamental, né, naquele momento, mas nós temos que levar profissionais, nós temos que formar profissionais para atender essas unidades de saúde que, principalmente os hospitais regionais nossos aqui no estado de São Paulo, eles atendem a alta complexidade. Então, são hospitais muito bem equipados, enfim, que exigem profissionais com qualidade. E aí, então, esse foi o grande apelo atrativo que o prefeito teve à época de levar, não, nós precisamos formar aqui médicos que venham trabalhar tanto no hospital como em todas as unidades de saúde, não só de Caraguá, como também de todo o litoral. Então, já estamos com a 7ª turma lá. A mesma coisa, né, aconteceu com o Cruzeiro. Que vamos ter lá também um hospital regional. Hospital regional. Já está, a informação que nós temos que ele está completamente pronto, ele está num processo licitatório para qual vai ser a OS que vai fazer a gestão, né, do hospital. E aí também naquela região toda precisa formar então o corpo médico. A educação transforma. E você tem esse aluno, o aluno que estuda num curso de tempo integral, e ele está o tempo inteiro envolvido com as atividades do seu curso. E aí se formam ligas, oferecem atividades para o munícipe, tem trabalhos de voluntário, enfim, ajuda sim no aprendizado do aluno, mas também muito na qualidade de vida das pessoas daquele município e região. Próximo vestibular deve ser só fim do ano, né? Ou as inscrições já estão abertas. Já estão abertas. Para o próximo vestibular de medicina. Estamos aí aprovando os próximos programas para os demais cursos, mais o vestibular de medicina para os 3 campos já estão com as inscrições abertas. E medicina é uma área muito bonita, né? Apaixonante, né? Apaixonante. A área da saúde. Bom, acho que a vocação que a gente tem para qualquer área de biociências, humanas e exatas, acho que é vocação, né? Nara, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Unital, as datas todas tem lá no site da Unital, que a gente bota aí na tela também.
Nesse último ano, certamente receberei a senhora aqui em outra oportunidade e já fica o convite para que a gente trate também de outros cursos e outras ações da senhora aí ao comando da Unital. Muito obrigado pela sua presença. Prazer em recebê-la. O prazer é meu e a universidade também está de portas abertas para conhecer a nossa estrutura, nossos cursos, participar dos nossos eventos. Obrigado, Nara, pela presença. É isso, Valéria. Eu conversei com a Nara Fortes, ela que é reitora da Universidade de Taubaté. E eu volto com você aí no estúdio em Santos. Muito obrigada, Leandro. Visita na Record fica por aqui. Agradeço também pela sua audiência e a gente se vê na semana que vem. Até lá!